Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taveira e nós vamos resolver juntos uma questão sobre leis de Newton que caiu na prova da FAMENE, aplicação 2017.2. Vem comigo! Um corpo de massa igual a 400 gramas é arrastado sobre uma superfície áspera e horizontal a partir do repouso, puxado por uma força constante de módulo igual a 2,8 newtons. A velocidade do corpo, em função do tempo, está representada no gráfico a seguir. Qual é o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície, considerando a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado? Olha só. Pegando esse gráfico da velocidade em função do tempo, já de cara você percebe que nós podemos calcular a aceleração adquirida pelo móvel. Nós temos aqui pelo gráfico uma variação de velocidade de 9 metros por segundo no intervalo de tempo de 3 segundos, ok? Sendo assim, o nosso primeiro passo nessa questão é calcular a aceleração do corpo. ΔV sobre ΔT. A aceleração mede a taxa com que a velocidade varia. Então, nós temos a nossa velocidade variando 9 metros por segundo no intervalo de tempo de 3 segundos. Conclusão, a aceleração do nosso corpo, 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Galera, preste atenção que na questão ele falou que a superfície é uma superfície áspera. Ou seja, ele está considerando a força de atrito. Nós estamos trabalhando com um sistema dissipativo. Então, se nós considerarmos um bloco se deslocando na horizontal, isso também é importante. Um bloco que se desloca na horizontal, vamos supor que o nosso bloco tem movimento para a direita, ok? Quais são as forças que atuam sobre o nosso bloco? Nós teríamos essa força externa, que seria a força F, de 2,8 newtons. Nós teríamos, contrária ao movimento do corpo, a força de atrito. Além do mais, a força peso vertical e para baixo e a força normal vertical e para cima. Como o plano é horizontal, vamos lembrar que essa força normal e essa força peso se cancelam. Mas perceba que a aceleração do nosso bloco, no caso do meu desenho, é para a direita. Então, a força resultante que atua sobre esse bloco aqui também está para a direita. Então, qual seria o nosso segundo passo? O nosso segundo passo seria escrever a segunda lei de Newton, onde a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração adquirida pelo corpo. Mas veja, na nossa figura, eu tenho uma força para a direita e uma força para a esquerda. Então, a força resultante é dada pela diferença entre essas forças. Então, a força F menos a força de atrito seria igual a massa vezes a aceleração. A força F menos a força de atrito, e aí vamos lembrar que força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal, isso é igual a m vezes a. Quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. A primeira, na nossa questão, ele forneceu a massa em gramas, 400 quilogramas. E aí nós devemos passar essa massa para quilogramas, ou seja, 0,4 quilogramas. Em dinâmica, em leis de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, a massa, galera, sempre em quilogramas. E como o plano, a superfície é horizontal, essa força normal igual a força peso.
ok? M vezes G. Vamos lá? Então, nós ficaríamos assim. A força F, que é a força externa, 2,8, menos o coeficiente de atrito, que é a nossa pergunta, a força normal igual a força peso, massa vezes gravidade. A nossa massa, 0,4, e a aceleração, 3, ok? Ficaríamos com 2,8 menos 4μ, que é o coeficiente de atrito, igual a 1,2, ok? Vou passar esse 2,8 para o outro lado, nós ficaríamos com menos 4μ igual a 1,2 menos 2,8. Então, nós teríamos menos 4μ igual a menos 1,6. Tranquilo? Como o sinal de menos aparece do lado esquerdo e o sinal de menos aparece do lado direito, nós podemos cortar. Conclusão, o coeficiente de atrito entre a superfície e o bloco seria de 1,6 sobre 4. Ou seja, o nosso coeficiente de atrito seria igual a 0,4. Ok? E aí, se nós retornamos lá para a nossa questão, a nossa alternativa correta seria a letra B, de boa prova, de boa toda. Você vai detonar na prova da FAMEN. Acredite em você. Vamos juntos!